O cozinheiro, quando você vai num restaurante e ele serve a comida para você, você vê as panelas dele? Você vê os utensílios dele? Você vê as coisas lá de dentro da cozinha? Não. O que você vê? Você vê a comida pronta e o prato pronto para apresentação. Meu professor de línguas originais foi o reverendo João Petrecelli, que foi discípulo do Augusto Nicodemos. E aí ele falava para nós o seguinte: é a mesma coisa as línguas originais. Um bom estudioso de línguas originais não é aquele cara chato, pedante, que fica falando, tal palavra no grego é isso, tal palavra no hebraico é aquilo, tal. Ele diz assim, o bom mestre da igreja local é aquele que conhece as línguas originais, mas apresenta para a igreja o evangelho puro e simples. De tal forma que quem escuta fala, entendi de primeira, que fácil. Né? Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. A mesma coisa é a teologia aplicada. O bom teólogo é o que tem uma boa teologia, mas ele tem a capacidade de aplicar a vida da igreja para trazer bênção para aquela igreja local e ele edificar a igreja local. Projeto ministerial é uma coisa que enche o meu coração. Por quê? Porque o projeto ministerial é a aplicação da teologia bíblica, é a aplicação da teologia sistemática, é a aplicação da teologia histórica às necessidades concretas da igreja. Exemplo, eu notei que numa região nós não estamos plantando igreja. Podemos montar um projeto de plantação de igreja para abençoar o presbitério, abençoar o sínodo, para treinar os líderes. Quer dizer, você começa a responder. Eu estou vendo que lá na igreja não tem crianças. Então eu começo propositalmente a fazer uma IBF, a desenvolver um trabalho, e aí, com consequência, ao mesmo tempo eu começo a trabalhar na igreja uma teologia bíblica de por que os pequeninos pertencem a eles o reino dos céus, como eles podem ser alcançados pelo evangelho, começa a capacitar pessoas para o ministério infantil. Ou seja, eu não ataco em uma frente, eu detecto uma área, não sei se você entendeu isso, e eu ataco essa realidade de diferentes maneiras. Isso vai fazer o realinhamento dos ministérios e departamentos da igreja, eu vou realinhar eles para atender essa necessidade. Isso afeta púlpito, ensino e doutrina. Eu vou pegar do repertório, do arsenal da doutrina, né? Eu vou pegar temas que privilegiem aquela necessidade concreta da igreja, né? E eu vou responder ministerialmente àquela realidade. Ficou claro mais ou menos, gente, que seria um projeto ministerial? Bacana, né? Você quer uma metodologia simples e boa de projeto ministerial? É o acróstico AROA. Repita comigo, AROA, né? AROA. Aí eu vou ensinar para vocês essa metodologia chamada AROA. AROA vem de A, que significa alvo. Repita comigo, alvo. O R de AROA é realidade. Vamos lá? Realidade. Realidade. Isso. Aí o O de AROA é opções. Aí você escreve opções. Opções. Né? E aí fica faltando a letra A, avaliação. Avaliação. Então, se você quiser fazer um projeto ministerial, simples, né? Projeto ministerial, usa o acróstico, né? AROA. Alvo, realidade, opções e avaliação. Com esse roteiro simples, você pode montar um projeto ministerial muito efetivo. O alvo é você descobrir uma necessidade da igreja local, da realidade local que você está. Entendeu? Então você vai estabelecer, sei lá, discipulado de crianças, por exemplo. A realidade é você levantar quais são as circunstâncias daquele campo. Nós temos potenciais, nós temos dificuldades, nós temos necessidades, nós temos recursos, né? Nós temos dons. Então aí a gente vai estabelecer a nossa realidade. Aí, uma vez eu sabendo qual é o alvo, eu sabendo qual é a realidade, aí vem a pergunta, quais são as opções para que nós alcancemos esses objetivos? Entendeu? Aí você vai colocar a lista de opções para alcançar esses objetivos. E aí no A de avaliação, você vai colocar como eu posso objetivamente chegar lá e como eu posso avaliar isso depois. É interessante que
num projeto ministerial, na perspectiva teológica reformada, eu não tenho o poder de determinar o resultado, correto? O resultado pertence à soberania de Deus, não é isso? Mas eu posso controlar ou acompanhar a fidelidade. Então, vou dar um exemplo assim. Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas de projeto e tal, porque eu sou calvinista, eu creio na soberania de Deus, não é isso? Então é o seguinte, Deus é quem dá o crescimento, eu concordo com tudo isso, sou calvinista também, né? Glória a Deus pela soberania dele em todas as coisas. Mas também existe no calvinismo uma palavra na teologia chamada concursos. E nessa palavra concursos, né, Deus ele estabelece os meios consecutivos aos fins, né? E aí ele estabelece uma coisa chamada responsabilidade humana. Então, eu não posso medir o resultado de uma obra, mas eu posso medir a fidelidade ou infidelidade. Percebeu? Então eu posso medir se alguém está fazendo, cumprindo o que Deus determinou que seja feito, ou se nós, negligentes e preguiçosamente, não o fazemos. Entendeu? O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então é possível observar e encontrar no dispenseiro se ele é encontrado fiel ou não. Então essa fidelidade no contexto estabelece a avaliação. É mais ou menos assim, quem dá o crescimento é Deus, eu sou mandado como evangelista para uma congregação. Aí eu fico deitado na rede o dia inteiro e fico esperando os eleitos baterem a minha porta. Aí eu estou pecando, não estou? Aí você vai falar, não veio ninguém porque é soberania de Deus. Deus não queria atrair o pecador, né, para cá. Então você está entendendo? Isso aí é o quê? É uma teologização da negligência. Então, o que eu deveria ter feito se eu creio no Deus soberano? Eu deveria tê-lo obedecido. Né? Afinal, ele é soberano, se ele manda, a gente obedece. E se a gente o obedecer, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos ser diligentes no ensino, nós vamos ser atentos à misericórdia, nós vamos ser responsáveis por exortação mútua, edificação, nós vamos ter uma série de responsabilidades, nós vamos ser piedosos, nós vamos ter vida devocional, nós vamos discipular outros, nós vamos estimular a prática das boas obras e da piedade, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, nós vamos nos compadecer do próximo, nós vamos... Atos 2, 42 a 47. Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Né? Nós vamos viver em comunhão unânimes no templo e de casa em casa. Né? Nós vamos celebrar tudo com singeleza de coração, né? Contando com a simpatia dos de fora. Aí qual é o resultado? Isso. Aí vem o crescimento que vem de Deus. Enquanto isto o quê? Enquanto isto tudo, gente. Enquanto isto tudo que eu acabei de descrever aqui. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O cara faz a teologia só da última parte. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. É o Senhor quem manda. Né? Você está vendo que negócio? Então, meus irmãos, não há contradição entre zelo, seriedade, compromisso e absoluta soberania de Deus, inclusive sobre a salvação. Concorda comigo? Agora, uma vez feito tudo, dar o crescimento ou não, aí é só Deus mesmo. Isso procede dele. E também tem um expediente que ele mandou, que é orarmos, lembra? Ele também nos mandou orar sobre as realidades que pretenderíamos alcançar. Eu gosto de falar disso porque projeto ministerial talvez seja algo que você não aprendeu na metodologia científica tradicional, mas é algo que é muito relevante no contexto do ministério. Outra coisa, exegese, é o estudo da língua original, do texto bíblico no seu sentido original e a transposição do sentido original para o público contemporâneo. Na linguagem do John Stott, é a capacidade de fazer ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. Então, esse é o processo da exegese bíblica. E a exegese bíblica, ela tem alguns passos metodológicos
E esse tipo de trabalho também é um trabalho do teólogo, entendeu? Então, o teólogo é um estudioso dos textos originais da Escritura, que é a sua matéria-prima, da onde ele vai produzir teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e, por fim, teologia prática.